Chegamos em edição extraordinária, porque o técnico Fábio Carille acaba de ser demitido do Vasco. Não é mais o treinador, ele e a comissão técnica foram embora. O anúncio foi feito ainda há pouco pelo Vasco da Gama. O presidente Pedrinho já disse, inclusive, que a responsabilidade é toda dele, e acho interessante ele assumir realmente a responsabilidade. Já vou montar uma enquete aqui. Quem assume o Vasco? Interinamente, o Felipe. Mas quem você gostaria? Vamos lá. Só distribuindo aqui para a galera, para chamar os vascaínos, para a gente bater papo aqui sobre a nossa paixão. Só mostrar aqui, peraí. Vamos lá, vou botar as opções na tela. Diniz. Jorginho. Vamos em técnicos brasileiros. Luxemburgo, está sendo citado aqui. Ou até mesmo voltar o Rafael Paiva, que muita gente fala sobre isso. E claro, se tiver outra opção, você pode mandar também aqui no nosso comentário. Fato é que o presidente Pedrinho, até que enfim, realmente foi rápido na decisão, e o Vasco precisava ser rápido. Eu estava na live pós-jogo falando sobre isso, que eu consultei uma pessoa do Vasco que me disse, olha, normalmente, com cabeça quente, a gente não toma decisão. Mas a cabeça não está quente, a cabeça está fervendo. Porque o que a gente viu do Vasco não existe. A forma como o Vasco atuou, ela é ridícula. Ela é ridícula. A gente tem que sempre ter na cabeça o seguinte, o elenco é esse, ponto 1. Será que o Diniz encaixa nesse perfil? Primeiro ponto a pensar. Detalhezinho, que é uma curiosidade, foi nessa mesma data, em 2024, que o Ramon Dias foi demitido. Uma coincidência apenas, mas foi no dia 27 de abril também que o Ramon Dias foi embora. Então, assim, técnico brasileiro não tem aversão não a técnico brasileiro, Adeilson. O Jorginho, por exemplo, tinha feito um bom trabalho naquela Série B em 2022 e foi retirado de forma absurda pela diretoria à época, que colocou o Vasco, aí trouxe o Barbieri. Então, assim, afinal de contas, quem é o treinador hoje que encaixa no Vasco? E não tem problema nenhum de ser brasileiro, ser estrangeiro, tem que ser bom. O cara tem que ser bom. Mas ele tinha que ter tido a sequência, Taleco. Ele tinha que ter tido sequência. Fábio Carille fez um trabalho muito ruim no Vasco. Muito ruim mesmo. Os números do Fábio Carille, inclusive, mostram isso. Ele dirigiu o Vasco em 21 jogos. Até pegar aqui, ó. Eu tinha feito isso aqui. 21 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. E não é só o resultado. Porque quem me acompanha sabe que a crítica nunca foi em relação a resultado. Uma coisa que eu não sou é resultadista. Obrigado, Rafael Marques, mandando aqui superchat pro nosso canal. Eu vou analisar o desempenho, porque muitas vezes o resultado, ele coloca uma máscara no jogo. Então, assim, se o resultado for bom e o desempenho ruim, ele foi bom naquele jogo. Um desempenho ruim não leva a outros resultados bons. E o Vasco vinha tendo desempenho ruim. Contra o Sport, foi bom. Contra a equipe do... Quem mais? Flamengo, foi bom. Mas assim, na boa, é muito pouco. É muito pouco o Vasco ter lampejos. E aí é o seguinte, o Vasco optou pelo Felipe, o Luizinho Quintanilha é da comissão permanente,
assim como o Bruno Lazzaroni também. E eles vão continuar. E o Felipe interinamente. Tem jogo quinta-feira contra o Operário, domingo contra o Palmeiras. A tendência, e aí, Argentino Bueno, é o Diniz, a não ser que ele não aceite. Porque o Pedrinho adora o trabalho do Fernando Diniz. As ideias de jogo do Fernando Diniz. A minha única questão é: o Diniz encaixa nesse elenco do Vasco? É isso que nós temos que perguntar. Porque o elenco é esse. Não vai mudar. Tá? O elenco do Vasco é exatamente esse. Ninguém vai chegar, pode ser mandado embora. Ok. Mas chegar, ninguém chega agora. Aí a pergunta que eu faço pra você, torcedor. Você enxerga o trabalho do Diniz como o cara que pega esse time e resolve? E aí, Jair, eu não quero dizer se é o menor ou se é o maior, mas ele também tem culpa, né? Por quê? Cara, o time hoje morto fisicamente. E ele levou 30 minutos do segundo tempo para fazer as substituições. O time não conseguia performar. Encaixou com aquele time da Série B? Tem certeza? Foi naquele ano que nós ficamos, Rodolfo, de novo. Tomamos uma porrada do Guarani, tomamos de 4 do Botafogo e 3 do Vitória, ele foi demitido. Mas assim, o trabalho do Diniz em outros clubes foi muito bom. No Vasco, não. Mas ele é bom treinador? Sem dúvida nenhuma. O cara não chegaria à seleção brasileira se não fosse qualificado. A qualificação dele, pra mim, não entra em questão. Ponto. O que entra é o seguinte: o perfil de jogo, o que ele gosta de propor. Esse nosso elenco entrega. Você imagina, por exemplo, aquela saidinha de bola? É isso que eu ia falar. Que ele gosta. Léo Jardim, com os nossos zagueiros. Você imagina isso acontecendo? Então, assim, é isso que eu quero entender. Ah, mas então quais são os outros nomes? A pesquisa está aí. Jorginho, Luxemburgo, Rafael Paiva e outros nomes que você possa citar. De qualquer forma, a saída do Carille, e aconteceu, foi demitido o Anderson, ela não aconteceu hoje. Rafael Marques, você é trem-bala novo? Se você for, tem direito a participar sim, no nosso grupo de WhatsApp. Só mandar mensagem para mim no mesmo e-mail do canal, com o seu contato que a gente coloca lá. Agora é o seguinte, o Vasco não apresentou uma jogada ensaiada, não apresentou uma jogada de triangulação pelo lado do campo, na era Fábio Carille. Fisicamente o time estava um horror. E mais, a transição cada vez mais lenta. Eu também, Eric. E quando acabei a live do jogo, falei que tinha conversado com uma pessoa que me mandou a mesma informação. Olha, de cabeça quente, não costumamos, raramente tomamos decisão. Mas tomou. Porque a cabeça não está quente, ela está fervendo. Obrigado, Manuel. Ela está fervendo com os péssimos resultados e o desempenho do Vasco. Vou citar. Semifinais do Campeonato Estadual contra o Flamengo. Não duelamos, fomos amassados. Jogo com o Corinthians, que ele tirou 8. Jogo com o Ceará. Jogo com o Melgar. E hoje? Aí, meus amigos, não tem mais o que fazer. Porque o Vasco não desempenhou. E se não desempenhou, não adianta tentar ficar insistindo. Pedrinho, na coletiva lá em Uberlândia ainda, ele chamou a responsabilidade para ele, o que está certíssimo, porque a responsabilidade maior é dele, ele é o comandante, ele é quem dá a última palavra. Se o Felipe escolheu o Lloyd, por exemplo, como reforço, ele teve o respaldo superior do Pedrinho. Ele não escolhe sozinho e manda contratar. Então, para a gente poder entender o cenário. Então, assim, provisoriamente ou interinamente, como queiram chamar,
o técnico será o Felipe contra o Operário, mas espero que já contra o Palmeiras tenha um treinador. Agora, esse elenco precisa ser cobrado. A saída do Fábio Carille, e dito inclusive pelo próprio presidente Pedrinho, que ela entristece muito, é uma decisão dura que ele tomou, porque ele não gosta de tomar esse tipo de decisão, e acompanhando o trabalho do Fábio Carille, ele enxergava que poderia ter feito algo melhor e tal, mas e o elenco? O elenco precisa olhar a demissão do Carille e falar assim, porra, na boa, o cara fez algumas lambanças, mas numa boa. E nós? O que nós estamos entregando em campo? O que o Vasco está entregando em campo? Time sem vontade, sem alma, sem disposição, se arrastando em campo, à exceção de 2 ou 3. Paulo Henrique, Verrete, Léo Jardim. E mais quem? Essa é uma leitura, Rafael Salgado. Precisa de um técnico com a cara do Vasco? Que conheça de Vasco? Jorginho conhece bem. Fernando Diniz trabalhou lá também. Luxemburgo também. Mas só mudar o treinador não vai resolver. Claro, o Hugo Moura também. Bem lembrado. Bem lembrado, Tony. Tá lutando. Agora, nós não podemos eximir de culpa os atletas. Eles também têm culpa nessa demissão, que para mim demorou. E concordo com o Fabiano, até demais. Porque eu já tinha falado aqui, repito, eu teria tirado depois do estadual. Ah, mas o estadual não pode derrubar o treinador. Não é o resultado estadual. Não é ter sido eliminado pelo Flamengo, que acabou campeão carioca. Mas foi a forma. Aí voltamos àquela frase que o presidente Pedrinho falou lá atrás. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas a forma como você negocia o resultado, ela é inegociável. Você perder atirando, brigando, lutando, é uma coisa. Perder de qualquer jeito, correndo para não chegar, seu João Vitor tomando o drible que tomou hoje, não pode. Bola cruzando toda a área, aí é ridículo. Aí é ridículo. Não chutar gol, não levar perigo ao adversário, uma bola ou outra, não. Então, além de mudar o treinador, o presidente Pedrinho vai precisar dar uma chacoalhada no elenco. E vai precisar cobrar os caras. Por quê? Os caras recebem dia e estão entregando isso? É sério? É só isso? O Vasco é uma empresa. O Vasco não está fazendo filantropia. O cara entra em campo e não rende, ele tem que ser cobrado. O Vasco não pode permitir que isso aconteça. Salários estão em dia. Tá, Davi? Salários estão em dia. Ah, o elenco é top 8 do brasileiro. Discordo do presidente. Mas é um time que poderia entregar mais. Para que vocês possam entender, se o Vasco tivesse vencido por 1-0, mísero. Mísero 1-0 Cruzeiro. O Vasco hoje era o 4º colocado do campeonato. Perdeu, tá em 11º. Tá tudo muito apertado ali. Então, assim, se a gente olhar o que dá para entregar, dava para ter melhor resultado. Ou quem viu o jogo hoje acha que o Vasco jogou bem. Não. O jogo com o Corinthians, o jogo com o Ceará, o jogo com o Flamengo, enquanto teve fôlego e algumas peças renderam, teve jogo. E depois? Então, assim, o Vasco precisa repensar algumas questões. A parte física é uma excelente questão para ser repensada. Mas, os jogadores precisam fazer também uma autoanálise. Pô, peraí. Eu tô jogando? Eu tô entregando? O que falta para entregar? Claro que você não vai jogar bem sempre. Mas, cara, a disposição em campo, ela não pode faltar. E outra,
o treinador à beira do campo, ele tá vendo o time não performar, o time cansar, o time demorar para recompor, demorar para arrancar pro ataque, puxar um contra-ataque. O Vasco puxou um contra-ataque e ele à beira do campo, inerte. Então ele tem culpa nisso, mas não é só ele. Os jogadores também têm, Argentino Bueno. Obrigado pelo superchat. Claro que tem. Os jogadores também têm. Eu não estou dizendo se o cara jogou bem ou mal. Porque isso vai acontecer um dia ou outro. O cara vai jogar bem, o Nuno jogou mal. Mas ele já jogou bem. Agora, o cara falar que ele tá performando, aí não. Que ele tá tendo vontade, tesão, não. E eu vi o que o Léo Jardim falou na entrevista, Adriano. Ele falou, vou resgatar aqui a aspa do Léo Jardim após a saída de campo. Vamos lá. O Léo Jardim falou o seguinte, uma aspa do Léo Jardim. Eu acredito que nós, como grupo, como equipe, precisamos ter mais coragem para jogar, para assumir o jogo e realmente acreditar que a gente pode ganhar os jogos, principalmente fora de casa. Porque a gente vem apanhando bastante, vem sofrendo bastante. Então acho que é por aí. A gente realmente precisa mudar a mentalidade. E o Carille não conseguiu mudar essa mentalidade. O Jorginho é um cara bom para isso. O Diniz também. Jorginho e Diniz, para mim, são os dois nomes nesse momento que o Vasco vai atacar. Tá? É óbvio que você, torcedor, vai ter uma série de opiniões aqui. Será que os jogadores têm essa humildade para fazer a avaliação que não é de hoje? O Léo Jardim cobrou, o Verratti já tinha cobrado lá atrás. E o Vasco agora vai interinamente com o Felipe. Mas vai buscar um treinador. O Jair Ventura faria um trabalho melhor do que o Fábio Carille fez. O Jorginho faria também. E o próprio Fernando Diniz. A minha dúvida do Diniz é, esse elenco encaixa no perfil do Diniz? No Jorginho eu sei que encaixa. Agora, o melhor nome é o Jorginho? Para esse elenco, me parece. É a preferência do técnico, do presidente Pedrinho para técnico? Não sei. Sei que o Pedrinho, que jogou com o Jorginho, foi campeão no Vasco com o Jorginho, ele gosta muito, e com toda a razão, das ideias de jogo do técnico Fernando Diniz. Mas eu, Fábio Azevedo, não descartaria o Jorginho, porque entendo que ele encaixa melhor nesse elenco do que o Fernando Diniz. O torcedor vascaíno, o técnico Fábio Carille não resistiu aí a essa derrota para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco perdeu por 1-0, né, fora de casa. Foi a primeira partida aí da sequência de 6 jogos que o Vasco fará longe de São Januário. Aí ainda bem que o técnico foi demitido, porque ele não consegue fazer o Vasco jogar um bom futebol. Foi assim dentro de São Januário, quando o Vasco teve as últimas partidas agora como mandante. Mesmo em casa a equipe não entregou um bom futebol. E essa sequência pesada fora de casa preocupa muito, né? Pelo o que pode acontecer com o Vasco se o Fábio Carille continuasse. Então o presidente Pedrinho tomou a atitude aí correta, demitiu o treinador. Agora o Felipe, né, Loureiro, será aí o interino nessa partida da Copa do Brasil contra o Operário, né, fora de casa. Uma partida super importante para o Vasco dar um grande passo, né, a busca da classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Então o Vasco precisa aí tomar uma atitude. Espero que agora o Vasco traga um treinador sério, um treinador que possa fazer a equipe jogar um bom futebol, né? Como o Fábio Azevedo falou aí sobre Jorginho e Fernando Diniz, né? Eu acho que se trazer o Fernando Diniz com os jogadores atuais que o Vasco tem agora, possa ser que a equipe acabe piorando mais ainda, porque o sistema defensivo eu acho muito fraco. Se com um técnico que era especialista, né, até então em defesas e não conseguiu resolver o problema da defesa do Vasco, quem dirá um técnico, né, que
tenta fazer o futebol jogado ali com os pés do goleiro, da zaga, né? Sair jogando, e eu não acho firmeza nesse estilo do Diniz para esses jogadores atuais do Vasco no momento. Você concorda ou discorda? Deixa aí nos comentários e também palpita aí qual técnico seria ideal para assumir o Vasco da Gama após a demissão do Fábio Carille.